Uma das coisas que eu mais escuto no final do ano são pessoas reclamando ou falando que não gostam dessa época, falando que sentem uma tristeza. Algumas sabem de onde vem essa tristeza, é porque nessa data perdeu um ente querido ou aconteceu algo que marcou e vem sempre aquela lembrança da memória e acaba ficando mais triste, mas a grande maioria reclama de uma tristeza e não sabe de onde vem. Eles falam que sentem, né, uma angústia, algo ruim, que não gosta muito do Natal, que não gosta do Ano Novo, mas não sabem muitas vezes explicar o porquê. Você também sente isso no final do ano? Você gosta muito ou não? Você geralmente sente aquela sensação ruim, sabe? Aquele sentimento como se fosse uma angústia interna que muitas vezes nem sabe de onde vem? O que acontece é o seguinte: todos nós passamos por diversos eventos ao longo da nossa vida. E o final do ano é a época que família está reunida, é a época que esperamos que algo bom aconteça, e isso vem lá da nossa infância. Eu sempre falo que todos nós temos uma história e essa história está marcada dentro de nós, tá? O que acontece é o seguinte, que todos os eventos que nos marcaram, sejam positivos ou negativos, eles ficam como se fossem arquivados no nosso cérebro. E aí, né, fica lá no inconsciente, muitas vezes nem lembramos. E aí o que acontece? Vem algum gatilho externo que faz lembrar algo parecido com aquilo, a amígdala vai lá naquelas memórias e traz a mesma sensação da época. Então, muitas vezes, a gente nem lembra o que aconteceu, porque tá lá arquivadinho, tá no inconsciente, e tá no inconsciente para nos proteger, tá? Então, muitas vezes está lá, mas a amígdala vai lá e pega algo parecido e traz a mesma sensação, a mesma emoção da época. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A época de Natal é um gatilho, concorda? É um evento que a amígdala vai lá e busca essas memórias. E vamos imaginar que na sua infância essa época não era uma época muito boa. Muitas vezes você tinha muitas brigas na família, porque reúne, né? Ou então você queria muito um presente que não ganhou, a família às vezes não tinha condições de dar. E a criança é literal, né? Ela quer e acredita que ela não ganhou porque ela não mereceu, ou porque ela não foi boa, ou porque que às vezes via os amiguinhos ganhando e não ganhava. Então acaba que a criança leva tudo como se fosse dela. Claro que isso não é culpa dos pais, né, gente? Óbvio, às vezes não tinha condições e tá tudo certo. Mas a criança não entende assim. Então, muitas vezes, isso ficou arquivado em nós, às vezes na reunião de família acontecia eventos, ou você escutou alguém falar, os seus pais, por exemplo, falar que não gostava de Natal porque faleceu alguém, você escutou e aquilo também ficou arquivado, e você sentiu algo ruim na época, né? Uma tristeza por ver sua mãe, seu pai triste. E aí, o que acontece? Na época do Natal, que é o gatilho, a amígdala vai lá nessas memórias que a gente nem lembra que estão lá, porque muitas vezes elas estão no inconsciente, que é para nos proteger, né, de dores, mas vem a mesma sensação da época, então ela traz a emoção que foi vivida. Então, se foi uma emoção ruim, a mesma emoção vem nessa época também. Então, por isso que muitas pessoas reclamam, sentem mal na época de Natal, não gostam. É o Ano Novo, né? Algumas datas específicas, mas principalmente o Natal é algo mais recorrente. Então, muitas vezes está ligado a isso. Pode ser também, gente, claro, óbvio, algo da vida adulta também, que muitas vezes não lembramos. Tudo aquilo que ficou arquivado dentro de nós e que marcou de alguma forma, né? Então, a emoção é a mesma da época. Mas nós não temos lembrança, nós não, conscientemente, nós não nos lembramos, nos recordamos daquela memória, mas ela está lá, né? E a emoção dela também está lá. Por isso que o processo de autoconhecimento ele é super importante, porque nós vamos conhecer, além de nos conhecermos, nós precisamos também entender da nossa história. Ah, mas eu não, né, não vai adiantar, eu não lembro da minha história e tudo mais, mas as emoções que você relata que sente, né, em situações vividas, por exemplo, épocas de Natal, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, né, em algo que acontece, coisas da vida, né, desafios diários da vida, como você age ou reage perante eles, diz muito a respeito da sua história. Então, não necessariamente você precisa lembrar, e muitas vezes não vai, mas a forma como você relata, como se comporta diante dos desafios, diante das oportunidades, diante dos eventos,
né, traumáticos, diante de situações, enfim, diante da vida mesmo, né, de acontecimentos diários da vida, como você lida com eles, vai falar muito a respeito da sua história. Então, o autoconhecimento, ele é justamente para quê? Para que a gente possa ressignificar isso, ou seja, se o sentimento vem, né, se muitas vezes eu me saboto o tempo todo no meu trabalho e isso me impede de crescer, isso pode ter a ver com a insegurança que eu trago, que vem lá de trás, né, do fato de eu não confiar em mim desde a infância, porque eu ouvi, né, eu ouvia muito. Então, assim, no processo de autoconhecimento, você vai conhecendo, se conhecendo melhor, conhecendo-se de uma outra forma, através do que você relata. Então as coisas vão ligando, sabe? Como se fossem ligando os pontos. E aí você vai conseguir entender de fato por que que você age dessa ou dessa maneira, por que que você reage muitas vezes, por que que você se sabota tanto, por que que você sente sentimentos tão controversos, né? Às vezes algo que era para te deixar muito feliz, você não consegue ficar de jeito nenhum. Então você vai fazendo, né? Você junto com o profissional vai fazendo esse trabalho de como se fosse costurar alguns pontos, sabe? Emendar alguns pontos e chegar realmente no roteiro da sua vida. E entender de fato por que tantos gatilhos hoje, né? Situações, gatilhos são as situações que acontecem conosco, da vida, faz com que a gente haja ou reaja dessa ou daquela maneira. Muitas vezes de forma a nos prejudicarmos. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Tá? Então, é por isso, gente, é devido a isso que no final do ano, muitas vezes nós temos esses sentimentos que não sabemos de onde vem. Vem lá de dentro, da nossa história, de tudo aquilo que fomos vivenciando ao longo da vida e que hoje cabe a nós mudarmos, né? Ressignificarmos toda essa história para que passamos pelas situações, pelas datas de forma mais leve, de forma mais positiva. Então, para isso, autoconhecimento é fundamental, com certeza. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, curte se gostou também. Se gosta desse conteúdo, continue seguindo, porque eu sempre faço conteúdos relacionados ao autoconhecimento, à vida mais leve, a mudarmos, a nos entendermos mais, ok? E se fez sentido para você, pode ser também que vai fazer sentido para alguém. Então, encaminhe para outras pessoas. Tá bom? Muito obrigada, desejo aí um Natal de muitas alegrias, de muitos bons sentimentos e de muitos encontros e reencontros, principalmente consigo. Até mais!